E aí, pessoal, vamos continuar o nosso estudo. O primeiro ciclo biogeoquímico que nós iremos estudar é o ciclo da água, também chamado de ciclo hidrológico, olha só. Principalmente por referência à palavra hidro, né, que vem do grego, que significa água. Tudo bem, esse aqui você já conhece desde lá do quê? Do 7º ano do ensino fundamental. Aqui a gente já vai fixar bem alguns conteúdos que talvez possam ter ficado soltos lá naquela época e agora você é um pouco mais velho, né, um pouco mais maduro, um pouco mais inteligente e esperto, você vai manjar tudo aqui, beleza? Então anote, ciclo biogeoquímico da água. Bom, eu fiz um desenho bem simples, né, porque não sei desenhar muito bem, mas está aqui, olha só, vamos representar da seguinte forma, eu tenho aqui uma plantação, né, tem aqui um rio que está descendo, olha só, uma correnteza descendo, também tem as nuvens, e aqui, pessoal, o ciclo biogeoquímico da água, eu vou primeiro passar pela parte que não envolve seres vivos, tudo bem que é o mais simples. Aqui eu tenho o rio, beleza? E vou ter a atuação de quem? Do meu majestoso Sol, olha aí. Bom, o meu Sol majestoso irá irradiar ou lançar energia luminosa através de luz na superfície terrestre. Bom, sabe-se, portanto, que a água, quando ela vai recebendo essa energia, aos poucos ela vai aumentando sua temperatura, ocorre um processo espontâneo chamado de evaporação. Então, o primeiro que eu quero ensinar, depois de receber essa energia luminosa proveniente do Sol, vai acontecer a evaporação. Essa evaporação fará com que a água suba, né, até grandes altitudes. Chegando a uma determinada altura, as variações de pressão e temperatura são distintas, fazendo com que lá em cima, essa água, uma vez que ela evaporou, ela se condense, beleza? Formando o que a gente chama de nuvens. A nuvem, então, ela é resultado desse processo de evaporação da água. Sabemos que a superfície terrestre, 3/4 é recoberta de água. Olha só, e a água é o único elemento da natureza que se apresenta em situações normais em sólido, líquido e gasoso. Então a água, ela é extremamente importante para a vida. Só que aqui nós estamos analisando apenas a via abiótica, né? Então aqui não tem vida envolvida, a água simplesmente evapora. Quando chega a determinadas pressão e altitude, ela se condensa formando nuvens, certo? Quando esse processo vai aumentando, essas nuvens elas vão ficando muito pesadas, mais de 15 toneladas. E aí o que acontece? Elas começam a se deslocar a um ponto que ela vai ficando escura, né? Você já deve ter visto aí, quando ela vai ficando meio escura. O que ocorre? Ocorre um processo que a gente chama de precipitação. A chuva, olha aí, ela precipita-se formando a chuva. Essa água, consequentemente, vai de pontos mais altos a pontos mais baixos na superfície, olha só, fazendo com que a água volte lá para o rio. Então, inicialmente aqui, pessoal, essa é a primeira parte do ciclo hidrológico que a gente vai estudar, certo? A evaporação da água, mediante a exposição ao sol, faz com que a água evapore, forme nuvens, se condense, né? E depois ela se precipita através do que a gente chama de chuva. Beleza, professor? Entendi. Só que eu não vi a parte bio desse processo, professor. Onde é que está? Bom, sabemos, por exemplo, que nós, seres vivos, bem como as plantas e os animais, precisam de água. Tudo bem. Bom, como é que a gente faz isso? A gente faz, nós seres humanos, através da ingestão de água, né? Enquanto as plantas fazem a absorção através das raízes. Então, olha só, para isso tem essa massa. Porque ela vai começar a absorver a água a partir das raízes. E imagine, por exemplo, olha só, desenhar aqui uma vaquinha. Olha só. Essa vaquinha aqui, pessoal, também vai beber água, né? Ó, e na hora que ela beber água, aqui, ó, ela também vai utilizar, dentro do processo de respiração celular, que vocês terão que aprender, vai produzir resíduos metabólicos, né? Que é a água que a gente vai transpirar. Então perceba, tanto as plantas como os animais irão emitir água. Irão transpirar. Então, essa transpiração também vai em direção a pontos de maiores altitudes e pressões distintas. Ó. Então, é um processo de transpiração.
Então, de quantas maneiras a água pode tornar-se nuvem? Né? Ela pode se condensar através da transpiração proveniente dos seres vivos, plantas ou animais, plantas ou animais, bem como através da evaporação. Bom, dentro da biologia, da ecologia especificamente, esses dois processos eles são encarados como um só, beleza? E eu quero que você anote o nome que é evapotranspiração. Bom, e essas são as principais características do ciclo biogeoquímico da água. Então vejamos, ele é também chamado de ciclo hidrológico, refere-se à movimentação da água dentro da natureza. Ok, tem duas vias. Existe a via abiótica, que ocorre devido ao processo de evaporação da água, que origina-se através da energia luminosa do Sol. Ele evapora, se condensa, forma nuvens e depois se liquefaz através do processo de precipitação, novamente, evapora, se condensa, forma nuvens, aí depois ela se liquefazer, precipitando, gerando assim a chuva, fazendo com que a água retorne para essa via abiótica. Ok, mas também tem a via biótica, que envolve os seres vivos, animais e plantas, que utilizam essa água para seus processos metabólicos e eliminam através da transpiração, que também faz com que ela se condense, forme nuvens, se liquefaça e precipite, formando a chuva. Esse processo que envolve a transpiração dos seres vivos e a evaporação da água faz um processo como um todo chamado de evapotranspiração. Ok? Então essas são as considerações gerais acerca desse tópico e espero que você tenha entendido tudo. Beleza? Vamos para o próximo ciclo biogeoquímico.